Declare entre as nações sua glória, aos povos os seus prodígios. Declare entre as nações sua glória, aos povos os seus prodígios. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. É o Deus temível entre os deuses dos povos que não passam de bons. O Senhor poderoso criou os céus e a terra. Declare entre as nações sua glória, aos povos os seus prodígios. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. Majestade e honra estão diante dele. Em seu templo a força e formosura. Em seu templo a força e formosura. Dê ao Senhor, ó famílias dos povos. Dê ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas à casa do Senhor. Louvem ao Senhor na beleza da santidade. Louvem ao Senhor na beleza da santidade. Trema diante dele toda a terra. Declare entre as nações sua glória, aos povos seus prodígios. O Senhor é grande. Declare entre as nações sua glória, aos povos os seus prodígios. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. Declare entre as nações sua glória, aos povos os seus prodígios. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. Majestade e honra estão diante dele. Declare entre as nações sua glória, aos povos os seus prodígios. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. O Senhor é grande, muito digno de ser louvado. Ele é grande e muito digno. De louvor. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé e a tomarem nas mãos a palavra de Deus. Nós temos feito uma declaração de fé todas as vezes que vamos meditar na palavra do Senhor. E nós vamos fazer isso mais uma vez. Então, você está com a sua Bíblia aí? Cadê? Graças a Deus. Vamos levantar bem alto a palavra de Deus e vamos declarar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus.
eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, fala ao nosso coração essa noite. Que os nossos ouvidos sejam abertos. E que haja no nosso coração sede e fome pela palavra do Senhor. Não nos deixe ficar distraídos com nada. Que nada venha roubar a nossa atenção, Pai. Que nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa, recebamos a Tua palavra essa noite. Pedimos-te no nome de Jesus. Amém. Antes de se assentar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 4. Versículos 6 até 8. Segunda carta que Paulo escreveu para Timóteo, versículo 4. Capítulo 4, versículos 6 a 8. A Escritura diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Até aí. Os irmãos podem se assentar. Logo no início da reunião, nós lemos aquele texto de Eclesiastes. E vimos que a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Porque se um cair no buraco, ou um cair no chão, o outro vem e o levanta, e o coloca de pé. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Essa mensagem, essa palavra que lemos em Eclesiastes, ela se aplica na vida de quaisquer pessoas que andam e amam o Senhor. Elas se aplicam à vida de Paulo. Paulo, quando escreveu essa carta a Timóteo, Paulo já era velho. Paulo já havia caminhado muito e muito com o Senhor. Ele já havia pregado o Evangelho em muitos lugares. Já havia visto muitas pessoas se converterem a Cristo. Já havia implantado muitas igrejas no nome do Senhor. Já havia visto a transformação de cidades e avivamentos tremendos acontecerem em muitas terras. E agora estava aqui, em Roma, prestes para ser julgado, já no corredor da morte, vivendo os últimos instantes da vida dele. É um homem mais velho, e um homem cujo coração parece ser um coração muito mais manso, muito mais dócil, muito mais amável, muito mais terno, um coração muito mais tranquilo. Você já imaginou isso? Uma pessoa no corredor da morte, vivendo praticamente os seus últimos dias, escrevendo palavras assim? Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé, já estou pronto para partir. Percebe a serenidade nas palavras de Paulo? Mas Paulo nem sempre foi assim. Paulo nem sempre foi esse homem sereno, esse homem dócil, esse homem tranquilo, esse homem que sabia esperar, esse homem que aguardava o tempo de Deus. Não. Houve a necessidade de outras pessoas na vida de Paulo. Assim como na vida de quaisquer um de nós. Nós precisamos de pessoas na nossa vida para que sejamos trabalhados por Deus. Para que nos tornemos pessoas melhores.
para que nos tornemos mais parecidos com Jesus, precisamos de gente na vida da gente. Paulo não chegou a esse momento da vida dele sozinho, andando por ele mesmo. Não. Paulo chegou nesse momento da vida dele, depois de ter sido trabalhado por Deus, dentro do relacionamento com outras pessoas. Como que isso aconteceu? Como que Paulo chegou a esse lugar de coração manso? Nós conhecemos a vida de Paulo. Ele era um fariseu de fariseus, e a primeira vez que lemos sobre Paulo nas Escrituras está em Atos, lá em Atos capítulo 7. E nós vamos nessa noite caminhar um pouco pela vida de Paulo, para entendermos as mudanças que houve na vida dele. Como que essas mudanças aconteceram? O que Deus fez? Quem Deus usou para trabalhar a vida de Paulo? Para mudar a vida de Paulo? Para que Paulo fosse esse homem que escreve essa última carta, mostrando tanta quietude de coração e tanta serenidade. Como era Paulo? Em Atos capítulo 7, nós temos a primeira referência de Paulo, a primeira vez que Paulo aparece na Bíblia. Está aqui em Atos capítulo 7, a partir do versículo 57. Quando Estevão estava para ser apedrejado, Estevão, pregador do Evangelho, um dos diáconos, ele estava pregando o nome de Jesus ali em Jerusalém, e algumas pessoas não quiseram mais ouvir Estevão, e o prenderam, e o arrastaram para fora da cidade. E diz a Escritura, que essas pessoas, ao ouvirem Estevão, taparam os ouvidos, e dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Quando Saulo aparece na Bíblia, ele aparece como um coautor de assassinato. Essa é a primeira referência de Paulo. Não estava pregando em nenhum lugar, não estava anunciando Jesus para ninguém, ele não estava em casa vivendo uma vida tranquila, ele estava junto a algumas pessoas que estavam apedrejando Estevão. É dessa maneira que Paulo aparece nas Escrituras. Um homem violento, um homem bravo, um homem que respirava ameaças, cheio de ira, cheio de rancor, cheio de violência. Então logo Paulo participou do assassinato de Estevão. A ira subiu ainda mais no coração dele. E começou uma perseguição na igreja de Jerusalém. E quem é que estava participando dessa perseguição contra a igreja? Paulo. É Paulo que começa a perseguir a igreja. E diz o versículo 3 de Atos 8, que Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Esse é Paulo. Homem violento, cheio de ira, com sangue nos olhos. Ele entrava nas casas dos cristãos, e quando ele sabia que naquela casa tinha um cristão, ele arrombava a porta, pegava aqueles cristãos e os arrastava pelas ruas de Jerusalém e os lançava na prisão. Outras tantas vezes, esse Paulo exigia que as pessoas blasfemassem o nome de Jesus. Outras tantas vezes, esse Paulo mandava que as pessoas fossem açoitadas. Esse é Paulo. Talvez nenhum de nós poderia imaginar que haveria jeito para Paulo. Mas com Jesus, sempre tem jeito. Esse Paulo violento, sanguinário, cheio de ira, cheio de ódio, um dia decide fazer uma viagem para Damasco. Decide viajar
250 quilômetros, saindo de Jerusalém em direção a Damasco. Sabe para quê? Não era para tirar férias, não era para visitar os amigos, não era para fazer um curso de mestrado, de doutorado. Não, Paulo foi para Damasco única e exclusivamente com o propósito de perseguir cristãos e de prender cristãos que estivessem em Damasco. Percebe a ira no coração desse homem nervoso, polêmico, cheio de ira, incontrolável. Decidiu sair de Jerusalém para ir para Damasco só para prender cristãos. E quando ele estava no caminho de Damasco, Lucas diz aqui em Atos 9, que Paulo estava no seu cavalo. E quando ele estava quase chegando em Damasco, uma luz muito forte brilhou no céu, Paulo caiu do cavalo e Jesus lhe perguntou: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E Saulo perguntou, versículo 5, Atos 9, 5, quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. E a palavra de Deus nos diz que Paulo, por causa daquela luz, ficou cego, não conseguia enxergar um palmo diante do nariz, e Paulo foi levado pela mão de alguém até a cidade de Damasco. Quando chegou em Damasco, ele permaneceu 3 dias em jejum e oração, porque ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, que experiência era aquela, quem era aquele que havia falado com ele. E durante 3 dias, Paulo não comeu e nem bebeu absolutamente nada, até que ele recebeu a visita de um homem chamado Ananias. Ananias vai até a casa onde Paulo estava, se encontra com Paulo, entra na casa e diz assim, versículo 17, 9:17, irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Esse é Paulo. Um homem cheio de força, um homem cheio de vigor. Em um momento ele perseguiu os cristãos com toda a força dele. Em um momento ele perseguiu os cristãos com toda a raiva que ele tinha. Em um momento ele perseguiu os cristãos com todo o conhecimento que ele possuía. Em um momento ele perseguiu os cristãos de casa em casa, até destruir os cristãos por completo. Mas em outro momento, depois de ter encontrado Jesus, Paulo começa a pregar Jesus com essa mesma intensidade que ele tinha antes contra Jesus. Se antes Paulo era ousado para fazer o mal, agora Paulo se tornou ousado para fazer o bem. Se antes Paulo perseguia a igreja com raiva, agora Paulo pregava o evangelho com intensidade. Esse era Paulo, um homem intenso, mas um homem que ainda precisava aprender muitas coisas. Não é porque uma pessoa tem uma mudança de vida, se encontra com Jesus, que tudo automaticamente se transforma na vida dessa pessoa. Não. O encontro com Jesus, meus irmãos, é só um começo na caminhada. É o início, é o primeiro passo do nosso caminho, mas não é o fim do caminho. O encontro com Jesus é o lugar onde as coisas começam a acontecer conosco. O encontro com Jesus é aquele momento em que o nosso coração é transformado, em que somos arrancados das trevas e transportados para o reino do Filho do amor do Pai. Mas não é o fim, é o começo. E Paulo vivia o começo dele aqui. Ele ainda tinha muita coisa para aprender. Muita coisa. Ele se converteu
foi batizado e logo começou a pregar ali em Damasco e anunciar, como vemos aqui, que Jesus é o Filho de Deus. Logo as pessoas, diz o texto, versículo 21, todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. E Saulo precisou fugir dentro de um cesto. Os discípulos, versículo 25, levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Ele continuava sendo o Paulo intenso, o Paulo polêmico, o Paulo que não conseguia muito bem dialogar com as pessoas, e que de repente, de um diálogo, ele transformava esse diálogo numa polêmica, e numa polêmica, numa confusão, e o pessoal ficava com raiva dele, e aí Paulo precisou fugir de Damasco. Ainda era esse cavalo bravo, ainda era esse homem nervoso, ainda era esse homem que precisava ser trabalhado por Deus, era um homem que precisava ser lapidado por Deus. Ele ainda não estava pronto, e Paulo chega em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, Barnabé se encontra com Paulo. Ninguém queria encontrar com Paulo. Paulo, esse homem perseguidor da igreja, de jeito nenhum. Isso é um engano. Ele quer nos prender, ele quer nos enganar. Não vamos receber Paulo, de jeito nenhum. Esse homem, cuidado. Ele é um espião. Ele quer saber onde nós nos reunimos, e ele quer nos prender, ele quer nos entregar para os sacerdotes. Diz o versículo 26, que todo mundo estava com medo de Paulo, ninguém acreditava que ele realmente fosse um discípulo, a não ser Barnabé. Barnabé pega Saulo, versículo 27, leva Saulo aos apóstolos, e contou para os apóstolos como Saulo havia se encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Finalmente alguém acredita em Paulo. Finalmente alguém chama Paulo para o lado. Finalmente alguém decide ensinar Paulo e trabalhar a vida de Paulo. Barnabé é essa pessoa. Leva Paulo para os apóstolos. Os apóstolos ouvem Paulo, ficam maravilhados com o que Deus fez, e Paulo começa a pregar em Jerusalém. Mas Paulo ainda é aquele Paulo, polêmico, aquela pessoa que explode, aquela pessoa que fica brava, aquela pessoa que não aceita divergências, não consegue dialogar muito bem com os outros. E diz o texto que Paulo, ao invés de simplesmente pregar para os judeus em Jerusalém, ele discutia com eles. Versículo 29, mais uma vez aqui temos Paulo se envolvendo em uma confusão. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Mais uma vez, Paulo, tentaram matar Paulo em Damasco, ele precisou fugir. Aí Paulo foi para Jerusalém, Paulo começou a pregar em Jerusalém. Aí lá em Jerusalém, Paulo começa a discutir com as pessoas. E aí, lá em Jerusalém, tentam matar Paulo de novo. O que os apóstolos fizeram? Paulo, meu filho, você está arrumando confusão demais. Pegaram Paulo pela mão, versículo 30, e levaram Paulo para Cesareia, tiraram Paulo de Jerusalém, levaram Paulo para Cesareia e colocaram Paulo dentro de um barco para Tarso. Paulo, volta lá para sua terra, meu filho, você está arrumando confusão demais aqui. Foi o que aconteceu com Paulo. E é interessante esse texto aqui, porque diz que os irmãos o levaram para Cesareia. Eles não simplesmente disseram: ô Paulo, vai lá para Cesareia e sai daqui. Não, Paulo ainda era muito cabeça dura, Paulo era ainda um homem assim muito obstinado,
Então eles precisaram pegar Paulo pela mão, levar Paulo em Cesareia, colocar Paulo no navio e ver o navio ir embora. Finalmente Paulo foi embora. Homem obstinado. Meus irmãos, ele era tão obstinado ainda que Jesus mesmo havia aparecido para Paulo em Jerusalém. Paulo estava lá em Jerusalém, ele se converteu em Damasco, foi lá para Jerusalém, e aí ele estava orando no templo de Jerusalém. Jesus apareceu para ele numa visão. E sabe o que Jesus falou com Paulo? Ô Paulo, depressa, sai da cidade, meu filho. Quer ver? Olha aqui no capítulo 22. Jesus falou com Paulo: Paulo, sai de Jerusalém, meu filho. Capítulo 22, no versículo 14, nós lemos da conversão de Paulo, até o versículo 16. Aí Paulo diz no versículo 17: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase, e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Mas Paulo era tão obstinado que Paulo começou a discutir até mesmo com Jesus. Assim: Jesus, Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra, a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue de teu testemunho Estevão, eu estava lá dando a minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Mas Jesus chega e diz para Paulo: Paulo, vá, eu enviarei para longe, aos gentios. Jesus fala com Paulo, Paulo ainda tão obstinado, tão casca grossa, que ainda argumenta com Jesus. E ele saiu de Jerusalém? Não, foi necessário os irmãos pegarem Paulo pela mão, colocar Paulo no barco e dizer: Paulo, vai embora, meu filho. Vê que homem obstinado. Ele se converteu, chegou em Damasco, arrumou problema, teve que fugir da cidade num cesto. Aí ele vai para Jerusalém, começa a pregar, o povo começa a querer matar ele. Jesus aparece para Paulo e disse: Paulo, sai daqui, meu filho, vai embora. E Paulo fica em Jerusalém. Aí os irmãos pegam Paulo pela mão, levam-no para Cesareia, colocam no barco e despedem Paulo. E sabe o que Lucas, olha só olha o que Lucas diz que aconteceu depois que Paulo foi para Tarso. Olha o versículo 31, diz assim o 30: sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso. Qual foi a consequência disso? Versículo 31: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Foi Paulo ir embora, foi livrarem-se de Paulo, a igreja teve paz. A igreja começou a experimentar paz. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes a gente olha para Paulo, imagina que Paulo se tornou esse homem completo, esse homem maravilhoso, tão cheio de Deus, tão cheio de unção e poder e graça da noite para o dia. Não é verdade? Às vezes a gente olha para Paulo e imagina: bem, ele estava andando no cavalo, ele caiu do cavalo, ele levantou, era um outro homem completamente diferente, novo, maravilhoso, muito bom. Uau! Mágica! Não, meus irmãos, não existe mágica na Bíblia. Não existe mágica no reino de Deus. No reino de Deus existe ação de Deus, existe milagre e existe processo. Então não quer dizer que a pessoa, ela encontra com Jesus, aí tudo vai ser completamente mudado da noite para o dia na vida dessa pessoa. Não existe um processo, existe um trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. E sabe quem é que Deus usa para trabalhar na nossa vida? Sabe quem? Olha para esse irmão que está aí do seu lado. Deus usa esse irmão. Assim como ferro com ferro se afia, o homem ao seu amigo. Ninguém nasce de novo pronto. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos como crianças, como bebês, começamos a tomar leite e começamos a crescer na fé.
começamos a aprender de Deus, começamos a ser ensinados pelo Espírito de Deus dentro da igreja, dentro do relacionamento uns com os outros. E foi o que aconteceu com Paulo. Até aqui, o apóstolo Paulo só arrumava confusão. Ele só arrumava briga. Em Damasco queriam brigar com Paulo, aí chegavam em Jerusalém, queriam matar ele de novo, aí Jesus aparece para ele, Paulo discute com Jesus, aí os apóstolos veem, não tem jeito, vão tirar esse homem daqui. Aí tira o homem de lá, a igreja começa a ter paz. Às vezes tem irmão assim, não é verdade? Que acha, bem, eu encontrei Jesus, e agora é maravilhoso, eu não preciso de mais ninguém, não vem falar na minha vida, não vem falar com a minha vida, eu sei tudo, eu tenho o Espírito Santo, e Deus me usa tremendamente, então sai para lá que sou eu sozinho. O sangue de Jesus tem poder? Não, meus irmãos. É melhor serem dois do que um. Paulo se tornou aquele Paulo da carta que ele escreveu a Timóteo, aquele Paulo, porque Deus colocou pessoas na vida dele. E a primeira pessoa que Deus colocou na vida de Paulo de novo foi o Barnabé. Paulo foi lá para Tarso, a igreja tinha paz. Aí algum tempo depois, que a gente não sabe quanto tempo, Barnabé foi enviado para a cidade de Antioquia. Deus começou a fazer coisas maravilhosas em Antioquia. E quando Barnabé chegou em Antioquia, de quem que Barnabé se lembrou? De Paulo. E Barnabé então traz Paulo para Antioquia. Diz Atos 11, 25, que diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pela primeira vez, Paulo conseguiu ficar em um lugar por muito tempo. Pela primeira vez, por causa de Barnabé. Pela primeira vez. Ele havia ficado pouco tempo em Damasco, arrumou confusão, teve que fugir. Foi para Jerusalém, ficou pouco tempo em Jerusalém, arrumou confusão, precisou de fugir. Aí estava lá em Tarso, aí Barnabé chama Paulo de Tarso, leva-o para Antioquia. E agora Barnabé começa a trabalhar a vida de Paulo, e Paulo consegue ficar um tempo maior no mesmo lugar, por causa do Barnabé. Bendito seja o nome do Senhor pelos Barnabés na nossa vida, não é verdade? Gente que Deus coloca do nosso lado para nos ajudar, para nos ensinar, para nos instruir. Gente que Deus coloca do nosso lado para falar no nosso coração. Gente que Deus coloca no nosso lado para confrontar a gente quando a gente precisa. Gente que Deus coloca do nosso lado para chamar a nossa atenção quando a gente precisa. Barnabé foi esse homem na vida de Saulo. Agora, pela primeira vez, Saulo, esse homem que parecia um cavalo bravo, consegue permanecer muito tempo em um lugar. Porque agora Paulo não estava mais sozinho. Tinha um Barnabé do lado de Paulo. E olha, a influência de Barnabé na vida de Paulo foi tão maravilhosa, que a igreja de Antioquia decidiu se reunir para enviar missionários para o mundo. E sabe quem que a igreja escolheu para enviar para o mundo? Barnabé e Paulo. Agora não é a igreja que manda Paulo embora e diz: meu filho, sai daqui que você está arrumando problema. Não. Agora é a igreja investindo na vida de Paulo e Barnabé e orando por eles e dizendo: vão, enviamos vocês encomendados à graça do Senhor. Por causa de Barnabé na vida de Paulo. E essa influência de Barnabé na vida de Paulo foi tão linda, que em pouco tempo Paulo foi formado líder. Diz o texto, olha que coisa interessante,
capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. O primeiro nome que aparece é Barnabé. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Saulo é o últimozinho da lista. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. A primeira viagem missionária: Barnabé, Saulo e João. Chegaram em Chipre. A primeira viagem missionária foi em Chipre. Você sabe por que foi Chipre? Porque Chipre era a terra do Barnabé. Vocês lembram da música? Era o seu nome José, natural de Chipre, também chamado das consolações, bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. O primeiro lugar onde eles foram fazer missão foi na terra de Barnabé. O primeiro lugar onde a gente tem que fazer missão é na casa da gente. O primeiro lugar onde a gente tem que fazer missão é na terra da gente. Barnabé não inventou um outro lugar para ir. Para onde que nós vamos? Ô Paulo, vamos para a minha terra, lá está precisando. E foram lá para Chipre. E João estava com eles, e foi maravilhoso, mas foi uma batalha espiritual. Eles encontraram com Elimas o mágico e uma opressão terrível que Barnabé e Saulo tinham levado, não conseguiu. Ele não conseguiu segurar as pontas e abandonou a equipe. No versículo 13 nós lemos que João os deixou ali em Perge da Panfilha e voltou para Jerusalém. João não aguentou, então permaneceu Paulo e Barnabé. Que interessante, olha o texto de Pafos 13:13. Paulo e seus companheiros navegaram para Perge na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Olha que coisa interessante. Aqui em Atos 13:1, qual que é o nome que é falado primeiro? 13:1, Barnabé. Agora em 13:13, qual que é o nome que é falado primeiro? Paulo. Houve uma mudança na liderança da equipe. Se antes, no versículo 13:1, nós lemos Barnabé antes de Paulo. Se no versículo 13:7, quando nós lemos o versículo 13:7, o nome de Barnabé aparece na frente do nome de Saulo. Diz que Barnabé e Saulo. Mas de repente a influência de Barnabé na vida de Paulo foi tão maravilhosa, tão intensa, tão transformadora, que Paulo veio a se tornar o líder dessa equipe que era liderada por Barnabé. Olha como que a influência de uma pessoa na vida de outra pode mudá-la tão intensamente. Antes era Barnabé e Saulo, e de repente nessa convivência com Barnabé, Paulo foi crescendo, foi aprendendo, foi sendo transformado, até que a equipe se tornou Saulo e os companheiros, Saulo e Barnabé. Por isso é melhor serem dois do que um. Nós precisamos de gente com a gente. São nos relacionamentos que Deus vai trabalhar a nossa vida, o nosso coração, e fazer com que sejamos pessoas melhores, nos tornemos líderes, gente que pode influenciar a vida dos outros. E eles terminaram essa primeira viagem missionária, voltaram para Antioquia, relataram tudo aquilo que Deus havia feito, coisa maravilhosa, e decidiram fazer a segunda viagem missionária. Sabe o que aconteceu? Paulo de novo. Ei, Paulo, que sujeito difícil, né, gente? Tem misericórdia, Jesus. Olha só, capítulo 15, versículo 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé:
Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aqui Paulo ainda precisava ser tão trabalhado. Paulo havia sido tão maravilhosamente trabalhado por Barnabé, que aprendeu a ser equipe, que conseguiu permanecer num lugar muito tempo, que conseguiu abençoar a vida de muitas pessoas em tantas viagens. Mas ainda havia um ponto frágil na vida de Paulo. Paulo tinha dificuldade de aceitar uma pessoa que havia desistido no meio do caminho. Paulo queria trabalhar com aqueles que eram muito bons. Barnabé, eu trabalho com Barnabé. Barnabé é um homem maravilhoso. Barnabé me ajudou. Homem cheio de fé, homem de Deus. Barnabé é o trabalho. Vamos lá, Barnabé, viajar. Aí Barnabé chega e diz: Paulo, vamos chamar o Marcos, cara. O Marcos, o Marquinhos, precioso. Vamos levar ele com a gente. Sabe o que Paulo disse? Não. Ele nos abandonou na primeira viagem, e quem garante que ele vai continuar com a gente na segunda viagem? Não, ô Barnabé, o negócio é o seguinte: para estar comigo tem que ser forte, cara. Tem que ser arretado. Tem que ser macho, tem que aguentar o tranco. Olha, Paulo. Como se Barnabé não tivesse ajudado Paulo antes, não é verdade? Mas Paulo ainda tinha muita coisa para aprender. Ele já era um homem de Deus, um homem tremendamente usado pelo Senhor, cheio de dons, cheio de capacitações, homem que Deus usava extraordinariamente, homem que Deus usava com milagres, com prodígios, com sinais, homem que Deus usava com ensino. Os dons eram inegáveis na vida de Paulo, mas havia algumas coisas que precisavam ser trabalhadas em Paulo. E essas coisas só são trabalhadas dentro dos relacionamentos. E não são relacionamentos distantes, não. São relacionamentos próximos. É gente que está perto. Enquanto Paulo permaneceu vivendo o ministério e pregando o evangelho distante das pessoas, Paulo arrumou confusão para todo lado. Mas quando Barnabé foi para estar juntinho de Paulo, lado a lado com Paulo começou a ser trabalhado e a tomar jeito na vida. Precisa de gente de perto, gente que esteja do lado. Deus vai trabalhar em nós para nos tornar mais parecidos com Jesus, quando estivermos com gente do lado da gente. Todos nós precisamos de um Barnabé. Todos nós precisamos de alguém para nos confrontar, alguém para nos corrigir, alguém para nos encorajar, alguém que esteja bem juntinho da gente. E todos nós precisamos de um Timóteo. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo saiu para a segunda viagem missionária, rompeu com Barnabé e foi para a cidade de Derbe, capítulo 16. E depois Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Paulo encontrou um Timóteo. E Timóteo era jovem. Um jovem cheio de Deus, cheio de dons, cheio de paixão. Mas houve um momento na vida de Timóteo, que Timóteo desanimou. Paulo viveu muito tempo com Timóteo. Paulo andou com Timóteo em muitas viagens, muitos trabalhos. E Paulo aprendeu, se com Barnabé ele aprendeu a ser líder, com Timóteo ele aprendeu a ser pai. Pai. E quando Timóteo quis desistir,
Sabe o que Paulo falou? Abre lá na segunda carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 1, no versículo 4, para um Timóteo que está com vontade de desistir. Quais foram as palavras de Paulo? Paulo diz assim: lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ao invés de ele dizer para Timóteo: Timóteo, você não serve, não quero mais nada com você, ele diz: Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você. Timóteo, não desista. Timóteo, fique firme. Timóteo, há muita coisa para ser feita. Levanta, meu filho, vai em frente. Agora era pai. Agora é alguém que conseguia se compadecer daquele outro que era mais fraco, daquele outro que era mais frágil, daquele outro que tinha algumas limitações. E Paulo só aprendeu isso andando com Timóteo. E essa mudança na vida de Paulo foi tão grande, tão significativa, que Paulo, nas suas últimas palavras para Timóteo, ele diz assim, versículo 9, 4:9. No final da vida, Paulo escreve: procure vir logo ao meu encontro. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Aquele que ele abandonou lá atrás, agora com o coração transformado, Paulo diz: traz ele de volta, eu preciso dele. Aquele sobre quem Paulo tinha dito: não serve, não presta, não dá mais, agora Paulo diz: traga ele, eu preciso dele, ele me é útil para o ministério. Essa transformação na vida de Paulo só aconteceu por causa dos relacionamentos que Paulo viveu. Não basta, meus irmãos, ser crente assentado no banco. Não basta virmos aos cultos nos domingos, isso é maravilhoso. Não basta manifestarmos os dons que Deus nos deu. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E se você tem o dom de ensino, Deus vai te usar no dom de ensino. Se você tem o dom para cantar, para administrar, para pregar o evangelho, Deus vai usar você nisso. Se você tem dom de maravilhas, de milagres, você é profeta, Deus vai usar você nisso. Mas se você não se relacionar com outras pessoas, até mesmo usando o seu dom, você vai machucar muita gente. Você vai ferir muita gente. E muita gente vai ficar com raiva de você. E você não vai entender por quê, o que está acontecendo. Esse povo é povo de dura cerviz, é de coração duro, tem que morrer mesmo. Olha o Paulo velho aí falando, né? O Paulo antigo. Mas não é assim. É por isso que Deus nos chama para vivermos relacionamentos. É por isso que Deus nos chama para vivermos relacionamentos próximos. Nós precisamos de pessoas do nosso lado. Pessoas que sejam Barnabé para nós. E pessoas que sejam Timóteo para nós. Pessoas que vão nos confrontar. Pessoas que vão chamar a nossa atenção. Pessoas que vão falar com a gente: isso está certo, isso está errado. Presta atenção. E precisamos de pessoas para quem nós vamos dizer essas coisas. Presta atenção, não desiste não.
Acorda, vá em frente. E à medida que vivemos esses relacionamentos, nós vamos crescendo no coração. Nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. E nós vamos nos tornando como esse Paulo, já no final da vida. Esse Paulo que diz, agora sim, eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Isso só é possível quando vivemos relacionamentos. Não tem jeito de crescermos no nosso coração, no nosso caráter, no fruto do Espírito, fora dos relacionamentos. Não tem jeito. Não tem jeito. É por isso que a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Meu irmão, não fique sozinho na igreja. A participação das celebrações é fundamental, é algo maravilhoso. O pregarmos o Evangelho e nos envolvermos nos ministérios de evangelismo, isso é coisa maravilhosa. Nos tantos ministérios que temos na igreja, isso é tremendo. Mas o nosso coração só vai ser trabalhado, de fato, quando nos envolvermos em relacionamentos próximos. É por isso que aqui na igreja nós temos as células. A célula é esse lugar de comunhão, de relacionamento. É esse lugar em que o irmão chega e fala mais alto e pisa no seu calo. Mas ele está lá com você e você tem que suportar o seu irmão. Às vezes você, anfitrião, abre a casa e tem um irmão que não se contenta em ficar na sala. Ele acha que a sua casa é a casa dele. Ele vai entrando na casa para ver o que você tem. Que coisa maravilhosa! Que momento único para se trabalhar o domínio próprio, não é verdade? A longanimidade. Aquele irmão da célula que só ele que fala. Não dá espaço para mais ninguém, é ele sozinho. Que momento maravilhoso para você treinar a longanimidade, não é? Isso só acontece nos relacionamentos próximos. Porque as pessoas começam a nos conhecer e nós começamos a conhecer as pessoas. E enquanto isso acontece, o ferro vai afiando o ferro, o homem, o seu amigo, e o cordão de 3 dobras vai se tornando inquebrável. Não pensemos nós que no momento em que nos convertemos ao Senhor, tudo é automaticamente, magicamente mudado na nossa vida. Não! Essas mudanças Deus faz acontecer na nossa vida, à medida que nos relacionamos com o outro. À medida que estamos perto do outro, que estamos próximos do outro. Foi assim que aconteceu com Paulo. Foi assim que aconteceu com Pedro. Foi assim que aconteceu com João. E é assim que acontece comigo. É assim que acontece com você. É assim que acontece com a igreja de Deus. Quando estamos juntos. Quando nos relacionamos uns com os outros. E é verdade, gente, tem gente que é chata. Imagina o Paulo na vida do Barnabé. O Barnabé devia estar assim, mas que cara chato, não é possível, só arruma confusão. Onde ele chega, o povo quer matar ele. E eu tenho que fugir junto com ele. Mas graças a Deus pelo Barnabé na vida de Paulo. Às vezes tem um Timóteo. Eu quero desistir. Eu não aguento mais. Está complicado. Eu vou embora. Graças a Deus pelo Paulo na vida do Timóteo. Graças a Deus pela vida desse irmão que está do seu lado. Graças a Deus. É a única maneira de crescermos em Jesus. Nós não crescemos em Jesus simplesmente lendo livros. Não.
não crescemos em Jesus simplesmente vindo às reuniões. Não! Paulo não cresceu em Jesus simplesmente vivendo o ministério. Não! Paulo cresceu em Jesus, se relacionando com Barnabés e com Timóteos. E você vai crescer em Jesus. Eu vou crescer em Jesus. Nós vamos crescer em Jesus quando nos abrirmos para nos relacionarmos com Barnabés e com Timóteos. E aí vamos chegar no final da nossa vida e vamos poder dizer: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Espera aí, não estou sozinho, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Coloque as suas duas mãos no coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Ore comigo dizendo: Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor me faz um com meu irmão. Obrigado, porque o Senhor me dá nova vida. Eu quero viver essa nova vida. E agora, Senhor, eu que não te conhecia, eu te entrego a minha vida. Entra no meu coração. E eu, Senhor, que estava longe, eu volto arrependido. Quero estar na casa do Pai. É o que eu te peço, em teu nome. Ainda de olhos fechados, eu quero orar por você. Você que nessa noite entrega a sua vida a Jesus, pela primeira vez. Pela primeira vez você fez essa oração dizendo: Jesus, entra na minha vida. Ou você que estava longe dos caminhos do Senhor, e que nessa noite volta para a casa do Pai, se reconcilia com Ele. Você não vai repetir essa oração. Eu quero orar por você. Você que entrega a sua vida a Jesus, ou que se reconcilia com Ele, levante bem alto no seu lugar uma de suas mãos para que eu possa ver, para que eu possa orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É o tempo de Deus para a sua vida. Levante bem alto: Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. O Senhor te abençoe. O Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe, o Senhor te abençoe. Agora, sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, eu quero convidá-lo a pegar as coisas que estão no banco e a sair do seu lugar e a vir até a frente. Venha até o altar agora, venha, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você aqui, enquanto vamos cantar mais uma vez essa canção. E somos corpo, somos um. Venha, pode vir. Novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor na família, sem qualquer falsidade.
verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Nós somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Estenda as suas